Oi, gente, bom dia, tudo bom? Mais um dia de jornada aqui com muita alegria de Deus no nosso coração. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A jornada Atos dos Apóstolos tá valendo a pena para você? Se tá, deixe nos comentários, tá certo? E também, se está valendo a pena, é muito importante você curtir. Sabe essa mãozinha que está aí? Pois é, você curte, porque o YouTube entende que o conteúdo, quando ele é curtido, compartilhado, comentado, ele vale a pena. E aí o YouTube ajuda a espalhar mais ainda. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Nós estamos aqui no capítulo 11. E eu não sei se você lembra, você que está acompanhando a jornada, deve lembrar de ontem, né? Que aqueles ministros desconhecidos, eles chegaram ali em Antioquia e começaram a pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E a mão do Senhor era com eles e muita gente se converteu. Olha, eu digo para você que vale a pena você ir lá na jornada de ontem e acompanhar, tá certo? Hoje nós vamos ao versículo 22, continuando sobre o que esses homens estavam fazendo, sendo eles usados por Deus, e a gente vai tirar uma lição. Diz assim o versículo 22, de Atos 11. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, devagarzinho. Então, o que esses homens estavam fazendo, essa notícia chegou até a igreja em Jerusalém, que era a sede da igreja naquela época. E o que eles fizeram lá em Jerusalém? Enviaram Barnabé até Antioquia. 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então a igreja, vendo o que estava acontecendo em Antioquia, o que fez? Enviou Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. E quando Barnabé chegou, o que ele viu? Ele viu a graça de Deus. Ele não viu homens eloquentes, ele não viu homens famosos, ou isso ou aquilo mais. Ele viu a graça de Deus. Há pessoas que elas querem ser vistas, mais até mesmo do que a própria graça de Deus. Elas querem que os seus feitos, suas realizações sejam vistas, sejam mencionadas, sejam lembradas. Barnabé não viu outra coisa a não ser a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, aqueles homens não tinham feito nada. Pois bem, não é isso que eu quero destacar. Quando Barnabé chega lá em Antioquia, o que ele faz? A Bíblia diz que ele exorta a todos que eles permaneçam no Senhor. Qual era a função de Barnabé ao chegar em Antioquia? Fortalecer a fé dos irmãos. Fortalecer a aliança dos irmãos com Deus. Incentivá-los para que eles continuassem no Senhor. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui importante. Os mais maduros na fé, eles têm que incentivar aqueles que estão iniciando. Aqui, uma igreja estava nascendo, era recém-nascida essa igreja em Antioquia. Estavam dando os primeiros passos no Senhor. Então, alguém mais maduro na fé, Barnabé, chegou ali e ele foi incentivar os irmãos, inspirar, exortar os irmãos para que permanecessem no Senhor. Então, aqueles que são mais maduros na fé, mais experimentados no Evangelho, é exatamente isso que tem que fazer. Tem que incentivar aqueles que estão começando. Tem que servir de bom exemplo e de inspiração para aqueles que estão dando os primeiros passos, para aqueles que nasceram agora na fé. Mas, em muitos casos, acontece o contrário. Aqueles que são mais maduros dão maus exemplos, com a sua linguagem muito cheia de liberdade, com o seu mau testemunho. Muitos que são maduros na fé, experimentados, têm anos de evangelho, na verdade, envergonham a palavra de Deus. Não são exemplos a serem seguidos, quando deveria ser o contrário, né? Pessoas que têm anos de fé, anos de evangelho e são maduros, devem servir de exemplo, ser um bom testemunho e ser uma inspiração para aqueles que estão dando os primeiros passos, para aqueles que são recém-nascidos na fé.
Foi isso que Barnabé fez lá em Antioquia e é isso que você e eu devemos fazer. Agora, se você que está me acompanhando aí é um recém-nascido na fé cristã, procure seguir os bons exemplos. Os escândalos, infelizmente, sempre vão existir. Palavras de Jesus. Então, olhe para aqueles que são um exemplo na fé, que dão um bom testemunho, que são homens e mulheres de Deus de verdade. A estes exemplos você tem que seguir e imitar. Foi isso que Barnabé fez lá em Antioquia, né? E versículo 25 diz, 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Que exemplo que era o Barnabé. Homem de bem, de fé, cheio do Espírito Santo, e por causa disso, muita gente se uniu ao Senhor. Quando você é um testemunho, é uma inspiração, as pessoas se unem a Deus. Elas põem os olhos em Deus através da sua vida. 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu a Antioquia. Isso aqui é assunto para amanhã, mas que fique essa lição para você. Os mais maduros, eles têm que incentivar os recém-nascidos na fé, aqueles que estão dando os primeiros passos a seguirem firmes no Senhor. Que você seja essa inspiração para tantos que estão precisando. Amém? Ei, não vamos dividir o pão, vamos compartilhar, outros precisam ouvir isso. E lembre-se, a mesa não é só para você, mas há muitos outros que estão precisando. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia de jornada, de inspiração, de palavra, de crescimento, onde o Senhor abre os olhos do nosso entendimento, para que venhamos compreender a nossa posição no reino, Deus. Que o Senhor possa usar essa pessoa como inspiração para outros que estão começando a sua jornada. E esses que estão começando, que o Senhor possa orientá-los, instruí-los a colocar os olhos naqueles que são verdadeiramente representantes do Teu reino aqui nesta terra. Deus, nos enche do Teu Espírito Santo, assim como era Barnabé, pois queremos ser verdadeiros instrumentos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Você sela dizendo amém. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Curte, comenta, compartilhe, se inscreve no canal. A jornada continua.